Meu nome é Fernanda Aparecida Antunes de Arruda, sou mestranda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. E o tema desta comunicação oral é Páginas Negras e a Luta Antirracista nos Periódicos Jor Negro e Afro-Latino-América durante a ditadura militar, 1977-1981. O presente artigo propõe abordar o resultado preliminar do primeiro ano de mestrado em História pelo PPGIS UFMT. O objetivo é analisar a luta antirracista da imprensa negra por meio dos periódicos Afro-Latino-América, 1977-1979, e o Jor Negro, 1978-1981, ambos de São Paulo, durante a ditadura militar. A escolha do recorte temporal 1977-1981 deve-se ao fato que, durante esse período, desenrolaram-se resultados de grandes transformações culturais, políticas e sociais das décadas anteriores, como, por exemplo, os movimentos estudantis e feministas na Europa, que inspiraram a quebra de tabus e as mobilizações anti-institucionais e anti-autoritárias no Brasil. A luta dos negros norte-americanos pelos direitos civis, independência dos países africanos, pelo fim das ditaduras nos países da América Latina. A metodologia. Bom, para a realização, então, deste artigo, a metodologia utilizada foi a seleção e análise dos periódicos, a construção de uma ficha catalográfica, fichamentos e leitura à luz da historiografia sobre o tema. As fontes. No que diz respeito às fontes, o Jor Negro ele é datado de março de 1978 a fevereiro de 1981. Foram encontrados 11 exemplares e desses 11 exemplares, todos foram analisados. Bom, no que diz respeito às fontes, o Jor Negro ele é datado de março de 1978 a fevereiro de 1981, sendo 11 exemplares analisados. Ele está localizado na Hemeroteca Digital do Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. Já o Afro-Latino-América possui 2 locais de acesso, sendo estes a Fundação Perseu Abramo, em sua biblioteca, e na página do projeto de disponibilização da obra do jornalista Marcos Farman, ambos no formato digitalizado. O Afro-Latino-América ele foi publicado entre 77 e 79, e os seus exemplares de número 12 ao 31 fizeram parte de um dos jornais alternativos brasileiros, o Versus. E no presente momento eu ainda estou analisando o Afro-Latino-América. No que diz respeito ao referencial teórico, para resolver então esses questionamentos propostos no decorrer da pesquisa, faz-se necessária então a utilização do autor René Remond, que dará suporte à temática. O pesquisador foi um dos autores escolhidos, tendo em vista o seu olhar no campo político e da história. De acordo com Silva, 2011, página 161, juntamente com essa renovação que nos traz novos métodos e pesquisas relacionados a objetos diversos. E a imprensa passa então a ser um dos objetos indispensáveis para este momento. E através dessa nova história política que será utilizado os periódicos, que são denominados imprensa negra, cujo público-alvo era a população afro-brasileira, que funcionavam como porta-voz da conscientização social, identitária e econômica. No que diz respeito, então, aos temas tratados pelo Jor Negro, até o presente momento foram verificadas que estes abordavam em suas publicações, em seus exemplares, temas como práticas discriminativas, violência policial, mito da democracia racial, taxa de desemprego entre a população negra e a população branca nos Estados Unidos, razões pelas quais os negros são discriminados em amplos setores pela população gaúcha, adultos procuram sobreviver em subemprego, favelado marginalizado, a maior concentração de negros é na favela, policiamento ostensivo, o soul como ritmo de libertação. É importante salientar que em São Paulo
assim como no Rio de Janeiro, o movimento Soul, ele teve como objetivo levantar a autoestima da juventude, da população negra, né, através das festas, através das letras, das músicas, e tudo isso foi espalhado pelos subúrbios e pelas periferias. Então o Jor Negro ele tinha esse papel de trazer informações, seja a nível nacional como internacional, e também ele vai trazer em alguns momentos propagandas, né, de festas também, para incentivar a participação dessa juventude e dessa população a participarem, né, e a estarem inseridos, então, dentro aí, então, desse conjunto, né, identitário, porque até então a gente não vai ter, por parte da sociedade, essa inserção, né? Então a gente vai ver que o papel do jornal, da imprensa negra, ele vai ser fundamental para essa quebra, né? Essa quebra de paradigmas até então pregada durante esse período, né? E é importante salientar que o mito da democracia racial ele vai ser uma das principais discussões ocorridas tanto pelo Jor Negro como pelo Afro-Latino-América. Então a gente vai ver que o mito da democracia racial ele vai se intensificar durante esse período da ditadura militar. No que diz respeito, então, aos temas abordados pelo Afro-Latino-América, foram encontrados até o presente momento a presença e as raízes africanas, a resistência do negro, a cultura dominada no Brasil, a imprensa negra, a questão racial e a preocupação da humanidade, a religião africana, a condição do negro, os seus valores inseridos na sociedade. A cultura negra é uma cultura dominada neste país e nenhum povo existe sem ter consciência da sua cultura. Então, foi possível, está sendo possível analisar, até o presente momento, que o Afro-Latino-América, ele tem uma voz mais, assim, de denúncia, né? Então, o Afro-Latino-América, ele traz de forma incisiva essas denúncias no que diz respeito a essa resistência em relação à cultura, em relação ao povo negro conhecer e ter uma consciência cultural e identitária. E finalizando, concluo que a pesquisa ela encontra-se em andamento, mas foi possível verificar que ambos periódicos abordavam questões sociais, denúncias contra o abuso autoritário da polícia, mas principalmente denúncias relacionadas ao racismo e à discriminação racial. Saliento ainda que o mito da democracia racial foi intensificado durante os governos militares e a imprensa negra teve um papel primordial em realizar denúncias sobre essa pseudo-benevolência e harmonia existente na sociedade brasileira. Foi verificado ainda que esta documentação, ou que estas documentações produzidas sobre este tema ainda é pouco explorada. Entretanto, traz elementos importantes para pensarmos a própria dinâmica da imprensa negra que estava difundida no principal centro urbano do território brasileiro durante a ditadura militar. Gostaria então de agradecer a todos pela atenção e desejar um ótimo evento. Obrigada.